Nós estamos, Dona Iva está de férias. Nós estamos aqui já algumas terças-feiras meditando sobre esse livrinho. Um livrinho diferente, né? Por que é diferente esse livrinho? É um livro que não tem palavras, por isso que a gente chama de livro sem palavras. E aí a gente falou sobre essa página, a primeira que a gente falou foi sobre essa página dourada, que nos lembra um lugar maravilhoso, que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Um lugar que as ruas são de ouro, por isso que essa página dourada lembra esse lugar que é o céu. Um lugar onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há morte, onde não há doença, né? Onde todos viverão felizes por toda a eternidade. Né? E a gente falou um pouquinho mais sobre esse lugar. Um lugar onde Deus mora. E Deus, ele é santo, né? Nós sabemos que Deus, ele é perfeito. Então, existe uma coisa que não pode entrar nesse lugar, que é o pecado, né? É o pecado. O pecado não pode entrar nesse lugar santo, que é o céu. Porque senão deixaria de ser santo e deixaria de ser bom, né? Se o mal entrasse lá. E aí, nós meditamos aqui, a Valesca trouxe uma palavra maravilhosa, né? Falando sobre o pecado. E uma das coisas que ela disse é que todos nós temos pecado. Né? Lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz, pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E o pecado, o salário do pecado é a morte. E aí é um problema grande. Se todos nós temos pecado, somos pecadores, como é que nós podemos, pecadores miseráveis, né, podemos entrar nesse lugar santo e perfeito que é o céu? Não é um problema grande? É um problema grande que Deus solucionou. E aí na semana passada a gente viu como Deus, ele solucionou de uma maneira maravilhosa, quando ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus deixou toda a sua glória, onde ele era adorado pelos anjos, magnificado por toda a eternidade, mas ele se fez homem, ele entrou na história, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós já ouvimos a história do Natal, a história linda de como Deus entrou na nossa história, se fazendo homem, mas ele foi um homem diferente, ele foi um homem perfeito, o único que nunca pecou, e assim ele pôde pagar o preço pelo nosso pecado, porque ele era justo. Então a Bíblia diz que foi o justo pelos injustos. Para quê? Para nos levar a Deus. E aí, Jesus, ele fez tudo isso, ele sofreu, ele sangrou, derramou todo o sangue dele para nos dar essa salvação, para nos oportunizar a vida eterna para todo aquele que crê. A Bíblia diz que ele morreu, todos conhecemos a história, mas é bom a gente lembrar, né? Ele morreu, ele foi sepultado, mas passou um dia, 2 dias, ao 3º dia, algumas mulheres foram ao túmulo levar perfumes para o corpo de Jesus, mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. A pedra estava rolada e de repente aparecem 2 seres resplandecentes, 2 anjos, e perguntam para elas, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, a melhor parte da história é essa. Jesus, ele morreu, pagou o preço, mas o sacrifício dele foi tão perfeito que ele ressuscitou ao 3º dia. Tudo fazia parte do plano de Deus. Era necessário que ele morresse pelos nossos pecados, mas era necessário que ele ressuscitasse para a nossa salvação. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele ressuscitou, apareceu às mulheres depois apareceu aos discípulos. Tomé não estava, não acreditou. No outro domingo Jesus aparece para Tomé também. Não é? Depois a Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. E nenhuma delas voltou atrás. Todas morreram dizendo,
Muitas deram a sua vida por isso. Tiveram que morrer por essa fé. Mas não negaram que Jesus havia ressuscitado. Então, isso não é história de carochinha, né? É uma verdade certa, racional, não está além da nossa razão. Mas é certo que Jesus, ele fez isso. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas agora, ele fez tudo isso, então todo mundo instantaneamente, imediatamente já está salvo, será? Será que a salvação, Jesus morreu para salvar todos? Pronto, todos estão salvos. O que vocês acham? Não, é necessário uma decisão. Né? Jesus, ele convida. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir, eu entrarei. Em diversas partes da Bíblia, Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a Bíblia está repleta de convites de Jesus chamando e de também alertando. Mateus 7:13-14, Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos acertam com ela. Há dois caminhos, mas Jesus diz, entrai pela porta estreita. E agora? Jesus convida o homem ao arrependimento. Alguém pode me dizer o que é arrependimento? O que é que vocês entendem por arrependimento? Valeu. Vale? Arrependimento eu entendo como uma coisa diferente de remorso. Remorso é você ficar triste por algo que você fez. Arrependimento é você desejar mudar e procurar mudar e não fazer mais, né? Eu entendo assim. Pronto. A palavra arrependimento vem de metanoia, do grego, que significa mudança de mente. É exatamente o que a Valesca disse, não é remorso, mas é uma mudança radical na nossa mente. É você entender que você está nessa condição, que todos nós estamos nessa condição, e tomar uma decisão de sair dessa condição. A gente não consegue, pelas nossas forças, sair, mudar radicalmente assim. Mas foi exatamente para isso que Jesus veio. Jesus veio foi para nos dar essa oportunidade de mudar, de sair. O homem é escravo do pecado. O homem está morto em delitos e pecados. Mas Jesus diz, a palavra de Deus diz, mas ele vos deu vida. Ele faz esse milagre que a Bíblia chama de novo nascimento. O novo nascimento é um milagre no nosso coração. Jesus pega o nosso coração sujo pelo pecado e transforma. Quando a gente se arrepende e crê, a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus é essa. É a mensagem de João Batista, é a mensagem de Jesus, é a mensagem de Pedro. Todos eles disseram a mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se arrependa e creia. Creia no sacrifício, creia em Jesus, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para salvar você, para lhe dar uma nova vida, para lhe dar um novo coração. E é isso que acontece. A Bíblia diz lá em Isaías, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eis que os tornarei mais alvos do que a neve, mais brancos do que a lã. Jesus faz esse milagre. Em outra passagem também a Bíblia diz, eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne, um coração sensível. Um coração de pedra é duro, né? É sem vida. Não é assim que a gente é. Naturalmente, o homem natural é assim. Mas depois dessa experiência, dessa fé, dessa confiança em Jesus, isso acontece. A gente passa a ter um coração novo. Na continuação diz, eu dar-vos-ei um novo coração, um novo espírito. E é isso que acontece. Mas é necessário uma decisão
A Bíblia deixa bem claro. Lá em João 1,12, a Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer que nem todos são filhos de Deus? A gente sempre diz, né? Fulano também é filho de Deus, né? Será que todos são filhos de Deus? A Bíblia está dizendo que não. Que há uma condição para se tornar. Nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. Mas Jesus diz, a palavra de Deus diz, aquele que recebe Jesus, que crê nele, que confia, que entrega a sua vida. A fé na Bíblia sempre tem esse ar de confiança, de entrega. E quando isso acontece, você se torna um filho de Deus. E sabe que tudo na nossa vida muda. É uma mudança tão grande que Jesus comparou com o novo nascimento. Eu até já falei aqui, em algum momento aqui dos nossos encontros, né? Uma vez, um homem muito religioso chamado Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Ele chegou lá para Jesus: Jesus, tu só pode vir de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se não for de Deus. E Jesus disse para ele, Jesus até meio que ignorou o que ele disse e disse o que realmente importa. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos nem entende, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, nascer segunda vez? Ele fica sem entender, né? Acha que é um nascimento carnal, mas Jesus explica que é nascido da carne, é carnal. Mas necessário vos é nascer do Espírito. É uma mudança tão grande que acontece na nossa vida, que é comparada a um novo nascimento. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não é uma religião. Isso não é uma igreja. Não são regras para mudar, determinações de mudança de vida. Não. É um milagre no nosso coração. Tudo tudo fica diferente mesmo. Paulo diz, eu gosto muito desse versículo, porque para mim ele traduz bem o que é que aconteceu com ele, o que é que aconteceu comigo e com todo aquele que já teve essa experiência com Jesus. Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. É você deixar Jesus viver em você, e aí ele vai reger a tua vida. Ele vai cuidar, é maravilhoso. Ele vai cuidar de tudo. Ele quer ser o teu salvador. Ele morreu para te salvar. Mas ele quer também ser o teu Senhor. O dono da tua vida. Que a tua vida seja direcionada por ele. E é maravilhoso quando isso acontece. Então, tem que ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Assim como Jesus mudou a história, nós estamos no ano 2022, porque há aproximadamente esse tempo Jesus veio e mudou até o calendário. Ele também quer mudar a história da nossa vida. Tem que ter um antes e tem que ter um depois. Tudo passa a ser diferente. E aí, depois dessa experiência, em que a nossa vida passa das trevas, Jesus entra e a gente passa a ter esse novo coração, sai das trevas para a luz. A gente ganha esse presente que é a salvação, que é a vida eterna. É um presente que Deus dá de graça a todo aquele que crê. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não há nada mais maravilhoso, não há presente no mundo maior, melhor para ganhar do que a salvação, do que essa vida eterna que Deus dá de graça a todo aquele que confia nele, que crê nele, que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a ele. Eu vou terminar mostrando essa xícarazinha que mostra a realidade do homem distante de Deus, né? Distante de Deus, o homem está vazio, o homem está triste e o homem está sujo pelo pecado. Mas quando o homem, a mulher, qualquer pessoa
conhece esse evangelho maravilhoso, a salvação através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Ju, é para ficar, não sei se a água ainda está quente. E aí, quando isso acontece, tudo muda. Aquela tristeza passa a ser alegria. O coração sujo já não existe mais, porque Deus nos dá um novo coração, uma nova vida. E eu termino dando um bom dia para todos vocês.